o 13 de maio de 1888, a nossa grande princesa Isabel, ela libertou o Brasil dessa escravidão. Graças a Isabel, nos salvou desse terrível momento da nossa história. Princesa Isabel, muito obrigado. Será mesmo que o fim da escravidão foi algo dado, um presente concedido? Ou será que foi fruto de muita luta e resistência? Na aula de hoje vamos conhecer um dos maiores protagonistas dessa época. Roda a vinheta! Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Sávio e na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos temas que eu mais gostaria de falar, que é o Luiz Gama, que para mim é um dos maiores brasileiros que já viveram nesse país. Um grande lutador e que sentiu na pele os horrores da escravidão. Era um abolicionista, queria muito o fim da escravidão, um grande escritor, poeta, jornalista e advogado. Antes disso, já comecem a se inscrever no canal. Curta esse canal e vamos divulgar. Para entendermos o Brasil que o Luiz Gama enfrentou, precisamos voltar a um dos piores capítulos da nossa história. Foi o Brasil da escravidão. Foram mais de 350 anos de uma das práticas mais horrendas já vistas. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 12,5 milhões de escravizados africanos retirados à força do continente para as Américas. Daí, 4,9 milhões vieram exclusivamente para o Brasil. Para vocês verem em números, são 11,2 mil viagens de navios negreiros da África para as Américas e 9 mil exclusivamente para o Brasil. Nesses navios que eram considerados os piores condições possíveis, conhecidos também como tombeiros, porque a maior parte da sua carga de seres humanos morriam nesse trajeto da África para cá. Vai se formar no Brasil desse período, tanto no período colonial como no Brasil pós-independente de 1822 para frente, uma elite econômica que vai viver e vai lucrar muito com o tráfico de escravos. Uma elite formada por portugueses e brasileiros. Essa elite, ela não só vai lucrar muito, mas ela vai influir bastante na política local desse país recém-nascido, que era o Brasil. Vai surgir nesse momento figuras como o próprio Joaquim Ferreira dos Santos, que era um português que lucrou muito com o tráfico de escravos, e ele passa a se nacionalizar brasileiro a partir de 1822 somente para manter os seus negócios no tráfico de escravo no Brasil, e vai enriquecer muito nesse momento. Também a gente vai perceber que a Inglaterra vai participar desse tráfico de escravos. Porém, a partir do século XIX, com o avanço da Revolução Industrial na Inglaterra, tudo começa a mudar. A Inglaterra passa a combater a escravidão, combater o tráfico de escravos, porque ela necessitava muito de mercado consumidor. Assim, em vez de escravizados, ela precisava de assalariados, um trabalho com poder consumir os seus produtos. A Inglaterra vai pressionar bastante o Brasil e durante o século XIX, por causa de muita luta no Brasil e as pressões da Inglaterra, nós vamos abolir a escravidão de uma forma muito lenta e gradual. A luta pela liberdade já vinha de berço quanto a Luiz Gama. Ele teria nascido em 21 de junho de 1830 em Salvador, na Bahia, e sua mãe era nada mais nada menos do que Luísa Marim, uma africana vinda da costa da Mina, de etnia Nagô, Malê, e veio para Salvador. Existem muitas controvérsias na historiografia sobre quem teria sido Luísa Marim na África e no Brasil, mas acredita-se profundamente que em Salvador ela teria sido uma quitandeira, vendia seus produtos, seus quitutes pela cidade de Salvador e era uma grande estrategista em relação às revoltas e insurreições escravas naquele momento. Muitos desses movimentos teriam sido até mesmo liderados por ela, inclusive a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835, um dos maiores levantes escravos na cidade de Salvador, liderados por malês islamizados. Assim, Luísa Marim era do Islã e ligada às religiões de matriz africana, e ela vai ser muito perseguida pelas autoridades locais. Acredita-se profundamente que Luísa teria deixado Luiz Gama com seu pai e ela teria ido para o Rio em 1838, fugindo dessas perseguições. Luiz Gama seria filho de um fidalgo português e um grande comerciante na cidade de Salvador, que teria enriquecido e ganhado muitas heranças.
Porém, o próprio Luiz Gama se refere a seu pai de uma forma muito complicada, porque seu pai gostava muito de jogos de azar e apostas. Em uma dessas apostas, ele teria perdido a maior parte de sua fortuna. E muito endividado, escutem só, ele teria feito uma das piores coisas já imaginadas. Ele teria vendido seu próprio filho, Luiz Gama, com apenas 10 anos de idade na época, em 1840, para traficantes de escravos. Luiz Gama teria sido levado para o Rio de Janeiro, lá vendido no mercado de escravos por um cara chamado Antônio Cardoso. É nesse momento que ele vai permanecer com Antônio Cardoso e dali vai para São Paulo, no Porto de Santos. Em 1847, com 17 anos, ele teria aprendido a ler e escrever dentro dessa hospedaria do seu dono. Luiz Gama começa a se informar bastante e relembrar de que ele era liberto. Então, por direito, ele não poderia ser um escravo. Em 1848, com 18 anos, ele pede a carta de alforria ao seu dono, que lhe é negado, e automaticamente Luiz Gama foge e vai lutar pela sua liberdade. É muito provável, e pelas informações que nós temos do próprio Luiz Gama, de que ele ganhou a liberdade nos tribunais do júri da época. Ele teria conquistado isso comprovado de que, como ele era liberto, ele não poderia se tornar um escravo. A partir dos 18 anos, Luiz Gama começa a buscar uma vida melhor em São Paulo. Em 1856 é nomeado amanuense da Secretaria de Polícia de São Paulo, onde permaneceria trabalhando por 12 anos. Seria uma função basicamente como um escrivão ou um copista de processo e ajudante dentro da delegacia. E é ali que ele vai começar a identificar como funciona o sistema penal no país, como funciona a justiça. E, sem dúvida alguma, descobre as injustiças da lei contra escravizados africanos no Brasil e seus descendentes. Ele vai conhecer pessoas muito influentes dentro da Faculdade de Direito de São Paulo, como Furtado de Mendonça e José Bonifácio, o moço, que era sobrinho do antigo José Bonifácio da Independência do Brasil, que eram professores de direito nessa Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco. É nesse momento também que ele consegue adquirir, junto desses amigos professores, um cargo de bibliotecário interino na Faculdade de Direito. E aí Luiz Gama começa a estudar o direito da maior forma possível, ler diversos livros, começa a identificar, começa a escrever muito bem. Em 1859 ele publica o que seria As Trovas Burlescas de Getulino. Interessante que lá estaria várias formas de criticar a escravidão, muito irônico e muito sarcástico. Como advogado, Luiz Gama ficaria conhecido como o apóstolo negro da abolição. Ele trabalharia como advogado rábula, que era um título dado, ou um nome dado àqueles advogados que não tinham o título de direito, pelo fato dele não poder fazer a faculdade de Direito, como falamos. E aí, Luiz Gama vai usar de uma das práticas mais impressionantes nessa época. Ele vai utilizar o habeas corpus contra a escravidão. Olha só que impressionante. O habeas corpus teria sido um instituto introduzido no Brasil por volta de 1832, um Código de Processo Penal Criminal do Império, artigo 340. E é uma garantia contra a ilegalidade ou abuso de poder na restrição da liberdade física. Luiz Gama seria o primeiro a usar essa prática para libertar escravos. Por quê? Porque ele dizia que havia uma outra lei, que era de 7 de novembro de 1831, a famosa Lei Feijó, que dizia que todos os escravizados que entrassem no Brasil pelos portos brasileiros seriam livres. Não poderia mais entrar nenhum escravizado no Brasil naquele momento. E também, logo depois, a Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, que dizia que era proibido de vez o tráfico de escravos. Assim, Luiz Gama ia para a justiça e defendia a ideia de que, se aquela pessoa estava sendo escravizada e teria chegado ao Brasil depois de 1831, não havia qualquer possibilidade ou direito dela ser um escravo ou pertencer a alguém. Luiz Gama, com essas práticas e essa atuação, vai libertar nada mais, nada menos do que 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas. Ele vai atuar constantemente em vários tribunais jurídicos, inclusive informando nos jornais de que ele estava ali
para defender esses escravizados. Na política e no jornalismo, Luiz Gama atuaria ativamente. Por volta de 1864, ele fundaria com Angelo Agostini, um italiano jornalista, o primeiro jornal satírico da história de São Paulo, o Diabo Coxo. Ele se torna, por volta de 1868, 69, maçom da grande loja maçônica América, militando dentro da maçonaria. Lembrando que a maçonaria ela vai ter uma atuação muito grande na política do Brasil do século XIX, né? Principalmente no processo de independência e até mesmo nesse período da abolição. Em 1870, quando ocorre o surgimento do Manifesto Republicano e o surgimento do Partido Republicano, Luiz Gama se aproxima desses cafeicultores, mas ele percebe que esses cafeicultores paulistas, eles não queriam o fim da escravidão de imediato. Então Luiz Gama vai criar um grupo mais radical, republicano radical, pedindo o fim da escravidão. Por volta de 1882, Luiz Gama começa a sofrer bastante com um problema de diabetes que já te perseguia durante muito tempo da sua vida. E Luiz Gama vem a morrer, a falecer. E segundo os escritos da época, inclusive de um escritor chamado Raul Pompeia, que muitos já conhecem, o cortejo do seu sepultamento e o seu velório teria reunido uma multidão em São Paulo, todos reverenciando o apóstolo negro da abolição, como um dos caras e um dos advogados que lutaram intensamente pelo fim da escravidão e que libertou mais de 500 cativos, 500 escravizados. Gente, chegamos ao fim. Vamos divulgar esse vídeo para mais pessoas. Todos precisam conhecer quem foi Luiz Gama. É de arrepiar a história desse brasileiro, galera. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado e bem lembrado!